O cerco a Dnipro, que antes era um bastião de resistência estratégica no leste da Ucrânia, agora reflete um colapso iminente da resistência do país. Sob a liderança de Alexander Syrskyi, as forças ucranianas, uma das últimas linhas de defesa, estão sendo progressivamente superadas pela imensa força militar russa, que avança implacavelmente. As cidades ao redor de Dnipro, antes vibrantes e movimentadas, estão sendo desocupadas à medida que os civis fogem do avanço russo. O cenário de abandono é uma triste visão do impacto devastador de um conflito que, ao que parece, se aproxima de um desfecho catastrófico para os ucranianos. Ivano-Frankivsk, longe da linha de frente, tem enfrentado uma triste realidade, com seus cemitérios sendo ampliados para lidar com o número crescente de mortos. Enquanto isso, Volodymyr Zelensky, que antes se posicionava como o líder da resistência, permanece em silêncio, sem apresentar uma solução viável para o colapso que se desenha. Sua liderança, antes cheia de confiança, parece cada vez mais impotente diante da devastadora ofensiva russa que avança, apagando cidades e deixando uma sensação de desolação por onde passa. As cidades-chave de Pokrovsk e Krasnoarmeysk estão à beira do colapso total. As forças ucranianas, já exaustas e sem os recursos necessários, se veem forçadas a uma retirada desordenada. A tentativa desesperada de organizar uma defesa estruturada se dissolve rapidamente, enquanto o pânico toma conta das tropas. Não se trata mais de resistir, mas de tentar salvar o que ainda resta, tanto em termos militares quanto civis. A falta de comando coeso agrava ainda mais a situação, e o caos se espalha, dificultando qualquer tentativa de reação organizada. As forças russas, por sua vez, continuam seu avanço sem encontrar resistência significativa. Cada dia que passa, mais vilarejos e cidades caem sob o controle russo. O que antes era uma resistência organizada, agora se transforma em uma retirada descontrolada. A moral das tropas ucranianas desaba, e as ordens para a defesa se tornam cada vez mais esparsas. A liderança ucraniana, em vez de organizar contra-ataques, luta para evacuar civis e os poucos combatentes restantes. O comandante ucraniano, Alexander Syrskyi, não esconde mais a gravidade da situação. Ele mencionou que a pressão das forças russas aumentou significativamente, com o avanço russo alcançando as áreas mais vulneráveis da linha de defesa. Esse reconhecimento, em vez de trazer esperança, apenas confirma a iminência do colapso. As forças russas estão agora a poucos quilômetros de Dnipro, uma cidade que antes era considerada um ponto estratégico essencial para a defesa da Ucrânia. A evacuação em massa se tornou um procedimento diário, uma medida desesperada para tentar evitar o pior. Pokrovsk, que foi uma das últimas cidades a resistir, viu suas defesas ruírem rapidamente diante da ofensiva russa, que age com uma precisão esmagadora. Sem novos reforços e com a logística completamente comprometida, as forças ucranianas não conseguem mais manter nenhuma posição defensiva significativa. Vilarejos como Kolona, Messevaia, Novo Podgorod, Raul e Sukareva Balk foram evacuados em meio ao caos generalizado. Famílias, forçadas a deixar tudo para trás, agora vivem em um estado constante de pânico e incerteza. O impacto da guerra não é mais apenas físico. A destruição está criando um vácuo psicológico, onde a desesperança permeia toda a região. A pergunta que ecoa nas mentes dos ucranianos é: como a situação chegou a esse ponto tão rapidamente? A resposta parece clara. A ofensiva russa não visa apenas a conquista territorial, mas a completa desestabilização da Ucrânia, com a intenção de conectar de maneira contínua as regiões de Donbás com outras áreas sob controle russo. Dnipro se tornou central para essa estratégia. Kiev, demorando a reconhecer a seriedade da situação, agora paga um preço elevado pela inação. O avanço russo se tornou uma marcha incessante, com a resistência ucraniana se enfraquecendo a cada dia. Os planos de defesa, que antes eram vistos como promissores, agora se mostram fracos e ineficazes. As estratégias ucranianas não têm mais tempo para ajustes, e os líderes tentam se adaptar a um cenário que se torna cada vez mais incontrolável. Em Ivano-Frankivsk, a ampliação dos cemitérios é um reflexo visível do crescente número de vítimas. A resistência, que antes inspirava o mundo, agora se transforma em um silêncio pesado. O que era um ponto de combate, um símbolo de luta, agora se tornou um campo de destruição sem fim, onde a esperança foi substituída pela aceitação da derrota iminente. O som das explosões e as nuvens de fumaça são uma constante. As trincheiras, que antes estavam cheias de vida e espírito de luta, agora estão vazias, com soldados
soldados exaustos, sem liderança e sem direção clara. A resistência se esvai em uma tentativa desesperada de sobrevivência, enquanto as linhas de defesa se rompem uma a uma. O discurso de contra-ataque, que anteriormente alimentava as esperanças da resistência ucraniana, foi rapidamente substituído por uma realidade brutal. As estratégias de evacuação tornaram-se a principal ordem do dia. Com as tropas ucranianas dispersas e desorganizadas, a prioridade agora é salvar o que resta. As forças ucranianas, sem liderança coesa e sem recursos significativos, tentam desesperadamente resgatar os poucos sobreviventes das linhas de frente, enquanto se concentram em proteger a infraestrutura vital ainda em pé, que está sendo destruída a cada avanço russo. A logística, já comprometida, não consegue mais acompanhar o ritmo da retirada, tornando cada evacuação mais desorganizada e mais dolorosa. As forças russas, por sua vez, não mostram qualquer sinal de desaceleração. Com uma precisão cirúrgica e um controle tático impressionante, as tropas russas continuam a avançar sem interrupção, tomando vilarejos e rotas-chave com uma rapidez que surpreende até os observadores mais experientes. A região de Dnipro, antes um ponto estratégico crucial para a defesa ucraniana, agora se apresenta irreconhecível. O que antes era um centro urbano movimentado e vibrante se transformou em um campo de ruínas. Veículos destruídos, casas em pedaços e corpos espalhados pela paisagem são o reflexo da violência e da destruição iminente. Os esforços ucranianos para retomar o controle são em grande parte ineficazes. Pequenos grupos de resistência, muitas vezes improvisados e sem apoio logístico adequado, tentam segurar posições, mas são rapidamente sobrepujados pelas forças russas, que dominam cada área com facilidade. O exército ucraniano, além de estar sem recursos suficientes, não consegue mais manter uma linha de defesa eficiente. Faltam munições, equipamentos e, mais crucialmente, falta moral entre as tropas, que já não acreditam em uma virada possível. Em Dnipro, onde a luta pela sobrevivência era feroz, as sepulturas coletivas começam a se multiplicar, simbolizando a magnitude do colapso irreversível da resistência. As autoridades locais, em declarações privadas e confidenciais, já reconheceram a impossibilidade de defender a região de forma eficaz. O que antes era uma posição militar estratégica de vital importância, agora é visto como um ponto de derrota irreversível. O comando ucraniano, que uma vez foi capaz de coordenar esforços militares significativos, agora se vê forçado a se concentrar em salvar o que restou, com suas forças dispersas entre vilarejos abandonados e florestas, sem um comando central unificado. Cada dia que passa resulta em mais território perdido, e a marcha russa não mostra sinais de desaceleração. Sem resistência significativa, a Rússia avança rapidamente, consolidando o controle de vastas regiões do território ucraniano. Dnipro, que durante muito tempo foi considerada uma das últimas fortalezas de resistência e um ponto-chave na defesa da Ucrânia, agora se tornou um símbolo de colapso e desolação. A cidade, que antes era vista como um bastião de esperança, agora serve apenas como um centro de evacuação, com suas ruas desertas e prédios em ruínas. As tropas ucranianas, cansadas, sem direção e sem forças, são dominadas pela frustração e pelo desespero. Aqueles que ainda tentam resistir já não têm mais condições de continuar a luta. A guerra, que antes parecia possível de ser vencida, agora se aproxima de um fim doloroso e definitivo. Moscou, por sua vez, se consolida como o vencedor incontestável do conflito, sem grandes obstáculos à vista. A falta de apoio internacional é outro fator que contribui para o rápido desmoronamento da resistência ucraniana. As promessas de ajuda militar e econômica feitas por potências ocidentais, que inicialmente pareciam ser um pilar fundamental para o esforço de guerra ucraniano, agora estão se esvaindo. O envio de armamentos foi reduzido drasticamente, e os pacotes de ajuda que chegavam cada vez mais tarde não conseguiram suprir as necessidades urgentes no campo de batalha. Zelensky e sua equipe, uma vez cercados por uma rede de aliados firmes, agora veem a promessa de apoio internacional se desintegrar diante da incapacidade de conter o avanço russo. As grandes potências ocidentais, focadas em suas próprias questões internas e em outros conflitos globais, não estão mais dispostas
dispostas a dedicar os recursos necessários para sustentar uma guerra que já parece perdida. O que se vive hoje na Ucrânia não é apenas uma derrota militar, mas um colapso psicológico, logístico e moral completo. A narrativa de um país que resistiria até o fim já não se sustenta mais. Em vez disso, a realidade é uma luta para evitar um fim ainda mais devastador. O silêncio tomou conta das linhas de frente e, em tempos de guerra, o silêncio frequentemente é o prenúncio de uma derrota que não pode mais ser ignorada. O futuro da Ucrânia, no contexto atual, parece se reduzir a uma questão de sobrevivência, sem qualquer possibilidade de reconquistar as terras perdidas ou restaurar o que foi destruído. A captura de um dos blindados mais avançados da Suécia, o CV-90, pelas forças russas durante os intensos confrontos no leste da Ucrânia, gerou uma onda de pânico nas principais capitais europeias. Este veículo, símbolo de inovação militar da Suécia e peça-chave na modernização das forças armadas da OTAN, foi enviado para apoiar a Ucrânia contra a invasão russa. Agora, sob análise das forças russas, o CV-90 se tornou um alvo estratégico para Moscou, provocando grande apreensão em Estocolmo, Bruxelas e Washington. O CV-90 foi enviado com o intuito de reforçar as defesas de Kiev, que estava enfrentando ataques pesados no leste do país, especialmente nas regiões de Donetsk e Luhansk. No entanto, o blindado, em vez de ser um reforço crucial para as forças ucranianas, acabou se transformando em um ganho inesperado para o exército russo. O que se pensava ser um avanço para a resistência ucraniana se transformou em uma oportunidade para os engenheiros russos analisarem de perto as inovações tecnológicas do veículo, com destaque para os sistemas de mobilidade e defesa avançada. A apreensão do CV-90 não pode ser vista apenas como uma vitória militar tática. Para a Rússia, ela representa uma chance valiosa de estudar a fundo as tecnologias de ponta presentes no blindado, como o sofisticado sistema de mobilidade e os sistemas de defesa projetados para operar em ambientes de combate intenso. Esses recursos, até então considerados de vanguarda e exclusivos, já estão sendo integrados ao desenvolvimento de novos projetos militares russos, incluindo veículos blindados de última geração e sistemas de defesa aérea, como o Derivats PVO, um sistema antiaéreo móvel sobre esteiras. Desenvolvido por renomadas empresas de defesa suecas, o CV-90 é equipado com um canhão automático de 40 mm, sistemas avançados de mira, comunicação digital de alta capacidade e blindagem modular. Ele foi projetado para executar uma ampla gama de funções no campo de batalha, desde missões de escolta até combates diretos. Com sua versatilidade e robustez, o CV-90 se tornou uma peça-chave em missões militares de alta intensidade. Após a captura do CV-90, engenheiros russos iniciaram um exame aprofundado do veículo, com foco especial em 3 áreas-chave: motorização, blindagem e sistemas de sensores. Este processo de avaliação inclui não apenas testes práticos em campo, mas também uma análise minuciosa das especificações tecnológicas do blindado, comparando-o com os veículos blindados que compõem atualmente o arsenal russo. Relatórios preliminares indicam que o estudo desses sistemas pode acelerar significativamente o desenvolvimento de novos projetos de veículos militares russos. A tecnologia presente no CV-90, especialmente em termos de sistemas de propulsão e blindagem modular, pode proporcionar à Rússia a oportunidade de criar modelos mais avançados e melhor adaptados às exigências atuais do campo de batalha. Além disso, as inovações no design do CV-90 podem inspirar atualizações não só em veículos blindados, mas também em outras plataformas de combate russo, como os sistemas antiaéreos e plataformas de mobilidade pesada. A captura não só abriu a porta para o estudo técnico do veículo, mas também gerou uma reação imediata e alarmada no Ocidente. A Polônia, que faz fronteira com a Ucrânia e tem se mostrado um aliado firme da OTAN, foi um dos países a levantar as primeiras preocupações. Na mídia polonesa, alertou-se sobre os riscos imensos envolvidos na perda de uma tecnologia tão avançada, com destaque para a possibilidade de a Rússia integrar esses sistemas ao seu próprio arsenal. A maior preocupação recai sobre o impacto que isso pode ter no equilíbrio tecnológico da guerra, uma vez que Moscou poderia agora incorporar sistemas mais eficazes e, portanto, competir com as forças ocidentais de maneira mais
mais direta, especialmente em termos de mobilidade e defesa. Para a OTAN, um bloco militar que sempre confiou na sua superioridade tecnológica, esse incidente representa uma falha significativa, questionando a eficácia de sua estratégia de defesa e ressaltando a vulnerabilidade das forças da aliança, que agora se vêem frente a frente com uma Rússia tecnologicamente mais capacitada. Essa falha, no entanto, não se resume a perdas materiais ou mudanças nas capacidades militares. O impacto simbólico da captura do CV-90 também é notável e não deve ser subestimado. A exibição pública do blindado sueco nas mãos russas serve para reforçar a narrativa de Moscou de que sua força no campo de batalha é inquestionável. Essa imagem de vitória, especialmente com um veículo que representa a modernização militar da OTAN, foi cuidadosamente utilizada pelo governo russo tanto para consumo interno quanto externo. Dentro da Rússia, o CV-90 se tornou um símbolo da capacidade da Rússia de obter vitórias estratégicas significativas, enquanto no Ocidente, a captura desse blindado passou a ser vista como um sinal de que as forças russas estão conseguindo ultrapassar as barreiras tecnológicas postas pela OTAN. Além disso, o episódio teve um impacto profundo na percepção da OTAN, especialmente em relação à confiança interna nas capacidades de defesa da aliança. Historicamente, os membros da OTAN sempre confiaram em sua superioridade tecnológica como um dos pilares fundamentais de sua força militar. A aliança foi construída sobre a premissa de que suas forças armadas eram as mais bem equipadas, com os mais avançados sistemas de ar, tecnologia de ponta e uma infraestrutura militar sofisticada. No entanto, a captura do CV-90 pelas forças russas revelou que, apesar dessa superioridade aparente, existem vulnerabilidades que precisam ser urgentemente abordadas. A sofisticação das tecnologias que a Rússia agora pode acessar e integrar ao seu arsenal levanta questões sérias sobre as avaliações estratégicas e técnicas da OTAN, especialmente quando se considera que a aliança, em grande parte, não antecipou esse tipo de evento em um conflito com uma intensidade tão alta. Essa situação gerou uma onda de debates internos entre os países membros da OTAN, que começaram a questionar as suposições que haviam orientado sua política de defesa nos últimos anos. O que parecia ser um confronto tático em um teatro de operações convencionais, agora se transformou em uma guerra mais complexa, com implicações tecnológicas e de inovação. Especialistas e líderes militares começaram a discutir a necessidade de reavaliar a estratégia de investimentos em pesquisa e desenvolvimento, a fim de fortalecer a capacidade da aliança em responder a ameaças emergentes. Em tempos de crescente competição tecnológica com potências como a Rússia e a China, a OTAN se viu forçada a considerar como poderia continuar a manter sua vantagem estratégica em um cenário em constante mudança. O episódio também trouxe à tona a urgência de se adaptar a novas dinâmicas no campo de batalha, incluindo guerra cibernética, tecnologias emergentes e a utilização de inteligência artificial nas operações militares. A situação também gerou uma reflexão sobre o papel da OTAN na segurança global, especialmente para países como os Estados Unidos e os membros da Europa Oriental. Para essas nações, que têm um histórico de aliança com a OTAN e uma longa parceria com os Estados Unidos, a captura do CV-90 foi mais do que uma perda material, foi um golpe moral. A confiança nas capacidades militares da aliança foi seriamente abalada e a percepção de sua força começou a ser questionada não só dentro de suas fronteiras, mas também no cenário internacional. A OTAN, que sempre se apresentou como o escudo do Ocidente contra ameaças externas, agora se via diante de um desafio inesperado que expôs suas fragilidades e falhas de antecipação. O episódio fez com que países fora da aliança, como a Rússia, ganhassem não apenas uma vantagem estratégica, mas também um elemento psicológico importante para suas campanhas de informação, onde se passa a reforçar a ideia de que a OTAN não é invencível. Mais ainda, a incapacidade de impedir a captura de um equipamento tão avançado pelos russos foi vista como uma falha estratégica significativa. Essa falha trouxe à tona as dificuldades que a OTAN enfrenta ao tentar proteger suas tecnologias
tecnologias sensíveis em um cenário de conflito de alta intensidade, onde os adversários estão cada vez mais sofisticados em suas táticas e estratégias de guerra. A realidade da guerra moderna, com sua combinação de ataques físicos e cibernéticos, exige uma abordagem mais integrada, onde a segurança das tecnologias e inovações militares é crucial para garantir a vantagem no campo de batalha. Este episódio, portanto, não se limitou a um incidente isolado, mas refletiu as dificuldades contínuas que a OTAN enfrenta para se manter à frente em uma guerra que envolve tanto o desenvolvimento de novas tecnologias quanto a proteção das existentes. As sirenes de Kiev soaram com força total, ecoando pela cidade como um aviso inconfundível de perigo iminente. O som metálico cortou o ar, sinalizando a chegada de uma nova onda de ataques, dessa vez com mísseis Iskander, a temida arma russa, que atravessaram a fronteira e avançaram diretamente para a capital da Ucrânia. O pânico tomou conta da população, com civis correndo para abrigos subterrâneos e qualquer local que oferecesse algum tipo de proteção, cientes da gravidade da situação. Enquanto isso, em Sumi, os primeiros impactos das explosões foram devastadores, atingindo alvos industriais cruciais, como fábricas e centros de produção, mostrando a precisão da força militar russa. Moscou, mais do que um simples ato de agressão, estava enviando uma mensagem direta ao governo ucraniano e ao Ocidente: não recuaria. O Kremlin demonstrava de forma clara e objetiva sua capacidade de afetar o ritmo do conflito, e a guerra, que já era intensa, chegou a um ponto de transformação. A postura firme de Vladimir Putin, sem mostrar sinais de cedência, indicava que a Rússia estava preparada para intensificar o confronto. Para Kiev, o peso da ameaça era crescente, especialmente com a possibilidade de uma guerra nuclear começando a ser novamente discutida entre as potências globais. O medo de uma escalada irreversível era palpável, com os líderes internacionais intensificando os esforços para tentar evitar um conflito mais devastador. A tentativa de negociar uma trégua, com encontros planejados para ocorrer em Istambul, começou a perder relevância antes mesmo de acontecer. A decisão do presidente russo de não comparecer ao diálogo foi vista como uma rejeição clara às condições propostas por Kiev e seus aliados, especialmente pela exigência de Kiev de condições de paz que Moscou considerava inaceitáveis. Para o Kremlin, a opção de ceder não estava sobre a mesa, visto que o cenário geopolítico se tornava cada vez mais complexo e desafiador, e as condições impostas por seus adversários eram vistas como uma ameaça direta à sua soberania. Em Kiev, a reação foi de desespero, com a mídia local refletindo o crescente pânico da população. A cidade, já ferida pelos recentes ataques, assistia com apreensão para os novos bombardeios, especialmente em Sumi, que parecia ser um alvo constante da ofensiva russa. As explosões não só destruíam a infraestrutura ucraniana, mas também buscavam minar a moral dos civis e soldados ucranianos, enviando uma mensagem clara: a Rússia ainda tinha o controle da narrativa do conflito. O objetivo de Moscou ia além de simplesmente destruir. Era também uma estratégia para enfraquecer a resistência interna ucraniana, desestabilizar o país e mostrar à comunidade internacional que a Rússia mantinha uma vantagem estratégica no campo de batalha. Cada nova sirene em Kiev aprofundava o medo da população, que se refugiava onde podia. Sumi, um alvo habitual da ofensiva russa, se preparava para mais um ataque que parecia ser decisivo. Enquanto isso, as forças russas se consolidavam na região de Kursk, garantindo uma linha de defesa estratégica que dificultava qualquer contraofensiva ucraniana. O poderio militar de Moscou estava sendo demonstrado não apenas pela precisão dos mísseis, mas pela capacidade de controlar a logística e os movimentos no território, o que estava desestabilizando rapidamente o comando ucraniano. A Rússia estava avançando e as defesas ucranianas não conseguiam impedir seu progresso. O contexto internacional se distanciava cada vez mais da realidade vivida no terreno. Os discursos do Ocidente, embora intensos, se afastavam da situação militar, enquanto Moscou mantinha uma postura calculista e imutável. A iminência das negociações de paz, previstas para o dia 15 de maio, não alterou a estratégia russa, e a ausência de Putin nas conversações foi entendida como um
uma mensagem direta. Moscou não aceitava impor condições sobre seus termos. Para a Rússia, a guerra deixou de ser um simples conflito territorial e se transformou em uma questão de sobrevivência nacional e soberania, sendo vista como um enfrentamento direto com o Ocidente e seus aliados. A Ucrânia, por sua vez, enfrentava um dilema diplomático sem precedentes, com sua legislação interna estabelecendo barreiras significativas para qualquer tentativa de diálogo com Moscou. De acordo com as leis ucranianas, qualquer negociação direta com a Rússia só poderia ser conduzida pessoalmente pelo presidente Volodymyr Zelensky. Essa condição criou uma espécie de bloqueio dentro do governo ucraniano, pois as opções de negociação eram limitadas a Zelensky, dificultando a busca por soluções alternativas e ampliando as divisões internas. Esse cenário também destacava a complexidade da posição da Ucrânia no contexto internacional, já que sua política externa era fortemente influenciada por pressões internas e pela necessidade de se alinhar com seus aliados ocidentais. A tentativa de encontrar uma resolução pacífica por meio de discussões com o Ocidente e com Moscou parecia cada vez mais distante à medida que a dinâmica do conflito se intensificava e novas dificuldades surgiam a cada tentativa de diálogo. Enquanto o Ocidente se esforçava para pressionar a Rússia por meio de palavras e propostas diplomáticas, incluindo sanções e tentativas de mediação, a Rússia respondia com ações diretas no terreno. O conflito, que antes era um impasse nas mesas de negociação, se transformava em uma guerra real e visceral, com a Rússia impondo sua vontade de maneira assertiva e militarmente dominante. Os ataques russos não se limitavam apenas às frentes de combate na linha de frente, mas atingiam diretamente o coração da Ucrânia, em áreas estratégicas e alvos civis, com o objetivo de causar um impacto psicológico profundo. A operação russa em Sumi, além de seu impacto militar, possuía um componente estratégico mais amplo: garantir a criação de uma zona segura na região de Kursk, uma área crucial para a Rússia. Esse movimento visava permitir que os civis, que haviam sido forçados a abandonar suas casas devido aos combates, pudessem retornar a seus lares sem o medo constante de novos ataques ou incursões. Moscou alegava que sua principal intenção era estabilizar a região e impedir que forças ucranianas pudessem mais uma vez ameaçar a segurança de seu território, o que justificaria, de acordo com a visão russa, o uso de força militar para assegurar esse objetivo. À medida que as tensões aumentavam, o foco da comunidade internacional estava voltado para os próximos desenvolvimentos, com as atenções voltadas para as decisões estratégicas que seriam tomadas nos dias seguintes. A esperança por uma solução pacífica parecia se afastar a cada novo ataque e a cada novo impasse nas negociações. A falta de um diálogo efetivo e a resistência russa em aceitar propostas ocidentais alimentavam um cenário de desconfiança crescente. Moscou, ao adotar uma postura inflexível, demonstrava que a guerra não seria resolvida por palavras ou tratados diplomáticos vazios, mas por uma força militar concreta e pelo controle estratégico das regiões disputadas. Para o Kremlin, o conflito não se tratava apenas de uma disputa territorial, mas de uma luta pela sobrevivência e pela preservação da soberania nacional. O futuro imediato do conflito permanecia incerto, com a comunidade internacional dividida e sem um consenso claro sobre as formas de pressionar a Rússia ou evitar uma escalada ainda maior. A verdadeira questão, segundo especialistas e analistas políticos, era se o resto do mundo conseguiria acompanhar o ritmo acelerado das mudanças estratégicas impostas pela Rússia, que parecia determinada a avançar em sua agenda, independentemente das pressões externas. O Ocidente, por sua vez, também se via diante de um dilema: como responder de maneira eficaz e coordenada sem provocar uma escalada irreversível para um conflito ainda mais abrangente? A guerra, agora, não era apenas um conflito militar, mas um jogo geopolítico em que as decisões tomadas nas próximas semanas poderiam moldar o futuro da segurança global e a ordem internacional nas próximas décadas. As negociações de paz entre a Ucrânia e a Rússia, inicialmente programadas para acontecer em Istambul, começaram a perder relevância muito antes de sequer se iniciarem. A decisão do presidente russo, Vladimir Putin, de se ausentar das conversações foi um sinal inequívoco de que Moscou não aceitaria ser pressionada por exigências externas. Para o Kremlin, qualquer possibilidade de concessões estava fora de questão, considerando a situação global cada vez mais desafiadora, tanto em termos militares quanto
geopolíticos. Em Kiev, a pressão era insuportável. A mídia ucraniana, tentando relatar a gravidade da situação, não conseguiu esconder o pânico generalizado que tomava conta da população. Os ataques russos em Sumy, na região leste da Ucrânia, foram devastadores, com a destruição de infraestruturas essenciais e a perda de vidas. O objetivo da Rússia não era apenas prejudicar o sistema de defesa ucraniano, mas também minar o espírito de resistência da população, enfraquecendo o governo de Zelensky. Moscou procurava desestabilizar ainda mais o país, enquanto deixava claro que controlava o ritmo do conflito e as negociações de paz não passavam de uma formalidade. Com o avanço militar russo, o conflito na Ucrânia se intensificava a cada dia. As forças de Moscou ganhavam terreno de forma constante, consolidando sua presença em regiões estratégicas como Donbass e Donetsk e mostrando uma impressionante superioridade militar. Cada nova ofensiva enfraquecia a resistência ucraniana e a moral do povo ficava mais abalada, especialmente com a falta de apoio efetivo dos aliados ocidentais. Apesar dos esforços de Kiev, a falta de recursos e a destruição contínua tornavam as defesas ucranianas cada vez mais vulneráveis. Enquanto a guerra avançava, o governo de Volodymyr Zelensky tentou buscar alternativas diplomáticas. A proposta de Kiev para um cessar-fogo de 30 dias, como condição para um diálogo direto com Moscou, foi prontamente rejeitada pela Rússia. A recusa de Putin em aceitar essa condição foi interpretada como uma resposta clara de que a Rússia não negociaria sob imposições externas. Esse impasse nas negociações refletiu a crescente frustração nas ruas de Kiev, onde a população sentia o peso da guerra sem nenhuma perspectiva concreta de alívio. No cenário global, a postura dos Estados Unidos, que historicamente foram aliados da Ucrânia, começou a ser revista à medida que a situação geopolítica se transformava. O crescente desafio representado pela China, especialmente nas frentes econômica e militar, levou Washington a recalibrar sua política externa, desviando parte de sua atenção do conflito ucraniano, com a crescente assertividade de Pequim, tanto na região do Indo-Pacífico quanto nas questões comerciais globais. Os Estados Unidos passaram a focar mais nas dinâmicas estratégicas da Ásia, o que provocou um desvio das priorizações na Europa. O secretário de Estado americano declarou publicamente que a solução para a crise ucraniana deveria ser encontrada através da diplomacia, uma abordagem que contrasta com a postura mais agressiva de outros aliados europeus, que ainda acreditam na necessidade de um envolvimento militar mais direto. Alguns países da União Europeia, especialmente aqueles com maiores interesses econômicos no prolongamento da guerra, como Polônia e países bálticos, continuavam pressionando para um aumento da ajuda militar, acreditando que a Rússia só entenderia a força de uma resposta mais contundente no campo de batalha. À medida que o Ocidente tentava redefinir sua estratégia de envolvimento, a Ucrânia enfrentava uma crescente exaustão interna. O governo de Zelensky, confrontado com a escassez de recursos e a deterioração das condições de vida de seu povo, também lutava para manter a coesão política e social, enfrentando uma população cada vez mais insatisfeita com os impactos econômicos do conflito. O apoio ocidental, que até então parecia garantido, passou a ser cada vez mais volúvel, enquanto as forças russas, com recursos militares quase incontestáveis, consolidavam sua presença nas regiões estratégicas, principalmente em Donbass e outras áreas do leste ucraniano. Com cada avanço militar russo, a resistência ucraniana se via mais enfraquecida, enquanto o controle sobre os recursos e a infraestrutura do país caía nas mãos de Moscou, ampliando ainda mais a assimetria de poder entre os dois países. Enquanto isso, a Rússia avançava com sua ofensiva sem mostrar sinais de recuo, recapturando rapidamente territórios e fortalecendo suas defesas nas regiões conquistadas. A cada dia que passava, Moscou reforçava sua posição no cenário internacional, projetando-se não apenas como uma força militar dominante, mas também como um ator estratégico central na região da Eurásia. Para o governo ucraniano, liderado por Zelensky, a situação se tornava cada vez mais desesperadora. As forças de Kiev não conseguiam acompanhar o ritmo da ofensiva russa e a capacidade de mobilizar novos recursos ou efetuar uma contraofensiva real estava diminuindo. O apoio popular, embora inicialmente forte, foi sendo minado pela
realidade da guerra prolongada, pela pressão econômica interna e pela incerteza quanto à verdadeira intenção dos aliados internacionais. A guerra, que inicialmente surgiu como uma disputa territorial, rapidamente evoluiu para algo muito maior, um confronto estratégico pelo controle total de uma região considerada vital, tanto para a Rússia quanto para os interesses do Ocidente. O território ucraniano não era apenas uma questão de domínio geográfico, mas uma chave para o futuro equilíbrio de poder na região da Eurásia, com implicações profundas para a segurança global. Para Moscou, essa guerra se tornara uma questão existencial, onde a Ucrânia, em sua visão, deveria ou alinhar-se completamente com seus interesses ou ser submetida à sua esfera de influência. Em sua postura cada vez mais assertiva, a Rússia demonstrava que, mais do que conquistar território, seu objetivo era afirmar sua liderança regional e garantir que o Ocidente não tivesse mais a capacidade de moldar os eventos no leste europeu. Enquanto isso, o Ocidente, especialmente os Estados Unidos e a União Europeia, começava a perceber que suas tentativas de contenção da Rússia, até aquele momento centradas em sanções econômicas e apoio diplomático à Ucrânia, estavam gerando resultados limitados. O Ocidente, habituado a uma posição de liderança nas questões geopolíticas, se viu diante de um cenário onde as medidas adotadas não estavam surtindo o efeito esperado. A diplomacia, que inicialmente parecia ser o caminho para uma solução pacífica, tornava-se cada vez mais uma perspectiva distante, uma vez que as negociações falhavam em proporcionar qualquer avanço significativo. Por sua vez, a resposta militar, embora vigorosa, não conseguia reverter a maré do conflito de maneira decisiva. A Ucrânia, apesar de suas tentativas de resistência, se via cada vez mais vulnerável, enquanto Moscou consolidava um domínio crescente sobre o território. Neste cenário, o futuro imediato da Ucrânia parecia depender não apenas da capacidade de resistir às forças russas, mas também da habilidade da liderança de Zelensky em navegar nas águas turbulentas da diplomacia internacional. O presidente ucraniano enfrentava um dilema interno e externo. No âmbito doméstico, Zelensky precisava manter o apoio popular, o que se tornava mais difícil à medida que a guerra se prolongava e as dificuldades econômicas aumentavam. No campo externo, ele se via entre as pressões dos aliados ocidentais e as crescentes exigências de Moscou, que não demonstrava qualquer intenção de ceder. As divergências de abordagem entre os países ocidentais, alguns priorizando uma solução diplomática e outros advogando por mais apoio militar direto, tornavam a construção de uma estratégia unificada cada vez mais difícil. Esse impasse diplomático refletia a falta de um plano coordenado para enfrentar uma Rússia cada vez mais assertiva e disposta a avançar militarmente para garantir seus interesses. A questão central do conflito, portanto, não era mais apenas sobre território ou sobre o controle da Ucrânia, mas sobre até onde a Rússia estava disposta a ir para garantir sua vitória, sem se importar com as consequências internacionais. As tensões aumentavam à medida que Moscou intensificava suas operações militares, enquanto o Ocidente se via impotente, incapaz de impô-las de forma eficaz. A comunidade internacional se via em um dilema estratégico, com a preocupação de que, caso não houvesse uma resposta eficaz à crescente pressão russa, a guerra poderia se espalhar além das fronteiras ucranianas e provocar uma reconfiguração ainda mais drástica do cenário geopolítico. Com isso, o futuro do conflito se tornava cada vez mais incerto. A Ucrânia, sem conseguir alcançar uma vitória decisiva sobre as forças russas, se via lutando para preservar sua soberania. A questão não era mais apenas sobre a resistência, mas sobre como Kiev poderia negociar uma saída diplomática viável, mesmo sabendo que as condições impostas por Moscou eram altamente desfavoráveis. O Ocidente também se perguntava até onde seria capaz de sustentar a pressão sobre a Rússia sem provocar uma escalada militar que pudesse resultar em consequências imprevisíveis para a estabilidade regional e global. O cenário geopolítico se tornava cada vez mais volátil e as repercussões desse conflito, longe de se restringirem à Ucrânia, poderiam afetar o equilíbrio de poder em várias partes do mundo, alterando alianças e reconfigurando a dinâmica de segurança global para os próximos anos.
A visita da delegação russa a Istambul, em março de 2025, representou um ponto de inflexão nas negociações entre Moscou e Kiev, influenciando diretamente o cenário diplomático global. O que inicialmente parecia ser uma oportunidade para reconciliação se revelou uma ação de peso, com Moscou impondo um ultimato claro à Ucrânia. A mensagem da Rússia não foi de convite, mas de uma exigência rigorosa: ou a Ucrânia aceita uma proposta de paz, ou enfrentará uma ofensiva militar de magnitude nunca vista antes. A liderança russa, liderada por Vladimir Putin, demonstrou que sua paciência havia se esgotado. O objetivo de Moscou não é apenas manter o confronto, mas encerrá-lo definitivamente. Caso Kiev recuse a proposta, a resposta será de força militar. Em termos diplomáticos, o tempo para negociações superficiais ou acordos provisórios havia se esgotado. Moscou propôs uma solução definitiva e sem margem para concessões adicionais. Para a Ucrânia, a escolha era clara: aceitar as condições russas e buscar uma paz concreta ou arriscar-se a um ataque militar devastador. A recusa de Kiev não só teria repercussões imediatas no terreno, mas poderia também representar um golpe fatal para a já desgastada capacidade militar da Ucrânia. A escolha de Istambul como palco dessa negociação não foi aleatória. A cidade turca, histórica por sua posição estratégica entre o Ocidente e o Oriente, foi o local onde Moscou decidiu enviar representantes de peso, não apenas diplomatas, mas líderes com autoridade decisiva. A delegação russa foi composta por figuras de alto escalão, como Mikhail Galuzin, vice-ministro das Relações Exteriores, Igor Konstitutinov, chefe da inteligência militar, e Alexander Fomin, vice-ministro da Defesa. Esses nomes não vieram a Istambul para um simples diálogo, mas para deixar claro que, para a Rússia, as negociações seriam objetivas e iriam diretamente ao ponto. Ou a Ucrânia aceitará a paz, ou a Rússia responderá com uma ação militar massiva. Vladimir Medinsky, enviado especial de Moscou, enfatizou que a principal prioridade da Rússia é a estabilização da região, mas que isso só seria possível se a Ucrânia se comprometesse de maneira sólida. Medinsky alertou que já não há espaço para manobras políticas ou gestos superficiais, como aqueles motivados por pressões externas de potências ocidentais. Para Moscou, o compromisso com a paz deve ser claro, firme e sem condições prévias. Caso contrário, a resposta seria implacável, com consequências muito mais graves do que a Ucrânia poderia prever. A Rússia se posiciona como uma potência determinada a negociar de forma clara e sem mais protelações. Ao contrário de Kiev, que frequentemente parece estar sendo guiada por pressões externas, Moscou coloca suas próprias necessidades de segurança e estabilidade como a prioridade máxima. A integridade territorial da Rússia e a proteção de suas fronteiras são questões centrais, com uma forte ênfase em garantir que qualquer acordo respeite suas zonas de influência e interesse estratégico. Para Moscou, a continuidade do conflito desde 2014 já ultrapassou os limites aceitáveis. A Rússia deixa claro que, caso a paz não seja alcançada por meios diplomáticos, a única opção restante será uma resposta militar decisiva, sem margem para negociações adicionais. Desde o início da invasão da Crimeia, em 2014, a Rússia tem enfrentado um isolamento crescente da comunidade internacional, especialmente dos países da OTAN e da União Europeia, mas também tem se preparado para lidar com a resistência de Kiev e de seus aliados. A adesão de países do leste europeu à OTAN e a expansão dessa aliança em direção às fronteiras russas tem sido um dos principais pontos de tensão nas relações entre Moscou e o Ocidente. Além disso, as questões envolvendo a Ucrânia e suas escolhas geopolíticas, como a busca por mais apoio militar e econômico do Ocidente, aumentaram ainda mais a insegurança e os desafios para a Rússia. Moscou se vê agora diante da necessidade de consolidar suas fronteiras e garantir que o que considera ser seu território estratégico não seja ameaçado por mais tentativas de encurralá-la. Por outro lado, a situação da Ucrânia tem se deteriorado rapidamente. O exército ucraniano, que foi inicialmente impulsionado por um forte apoio internacional e uma onda de solidariedade global, agora enfrenta uma enorme pressão tanto interna quanto externa.
O desgaste físico e moral das tropas ucranianas é visível, e a escassez de recursos humanos e materiais coloca a sustentabilidade de seu esforço militar em risco. A resistência à proposta russa reflete não apenas uma disputa territorial, mas também um cenário em que Kiev, apoiada por seus aliados ocidentais, tenta manter sua soberania, mas com a crescente dificuldade de sustentar o esforço de guerra. A resistência a uma paz negociada, que poderia trazer uma solução diplomática para o impasse, também reflete as complexas dinâmicas internas da Ucrânia, incluindo divisões políticas e pressões externas. Enquanto isso, os países ocidentais, inicialmente empenhados em fornecer apoio militar, financeiro e humanitário, começam a mostrar sinais de cansaço. O prolongamento do conflito, a crescente perda de vidas e o impacto econômico da guerra, não só para a Ucrânia, mas também para os países europeus afetados pelas sanções e pela instabilidade regional, têm causado uma diminuição do apoio. A União Europeia, em particular, está dividida com países como a Alemanha e a França, tradicionalmente mais cautelosos em relação à escalada do conflito, mostrando uma crescente preocupação com as repercussões econômicas e políticas da guerra prolongada. A recusa de Kiev em aceitar a proposta de Moscou poderia não apenas prolongar o conflito, mas também colocar em risco a própria existência da Ucrânia como uma nação soberana. Se a guerra continuar sem uma solução política, o país pode ver uma fragmentação ainda maior de seu território, com regiões como o Donbass, Luhansk e a Crimeia, já em grande parte sob controle russo, se tornando permanentemente parte da Federação Russa. Além disso, a luta pela integridade do Estado ucraniano poderia levar a uma escalada militar que tornaria ainda mais difícil qualquer possibilidade de reconciliação no futuro. Moscou, por sua vez, não está disposta a permitir que uma Ucrânia que resista às suas condições continue a ser uma ameaça estratégica para sua segurança. O evento de Istambul, onde a Rússia propôs sua última tentativa de acordo, se tornará um marco na história não apenas pela sua localização geograficamente estratégica, mas pela importância diplomática do encontro. Istambul, cidade que une Oriente e Ocidente, foi o palco de um confronto de visões globais, onde os destinos da Ucrânia, da Rússia e da ordem geopolítica europeia foram discutidos. Se Kiev fechar a porta ao diálogo, não restará outra alternativa a Moscou senão intensificar a ação militar para impor sua vontade. O risco de um confronto direto em grande escala, não mais limitado a ataques e retaliações esporádicas, mas com um impacto devastador para todas as partes envolvidas, seria iminente. Se o caminho diplomático for rejeitado, as consequências de uma escalada militar poderão redefinir as relações internacionais por muitas décadas, alterando alianças e rearranjando as esferas de influência global. A resposta de Moscou seria uma clara mensagem para o Ocidente: uma postura de resistência não será tolerada sem consequências sérias. O futuro da Ucrânia, da Rússia e, por consequência, da segurança e estabilidade da Europa dependerá diretamente da resposta de Kiev a esse último apelo à paz. O fracasso da diplomacia pode não apenas selar o destino da Ucrânia, mas também marcar o início de uma nova era de tensões no continente europeu e no mundo. Vladimir Putin levou Volodymyr Zelensky a uma encruzilhada política. Depois de mais de 3 anos de batalhas intermináveis, promessas de vitórias frustradas e contra-ofensivas sem sucesso, o presidente ucraniano não teve outra alternativa senão aceitar o inesperado: sentar-se à mesa com o líder russo sem condições ou pré-requisitos. Essa decisão não foi motivada pela pressão de Bruxelas ou pela OTAN, mas por um comando inesperado que veio de um aliado incomum, Donald Trump. Em uma publicação direta e sem rodeios em suas redes sociais, Trump fez uma exigência enfática: a Ucrânia deve fazer isso agora. E sem outra opção, Zelensky atendeu ao chamado. Atualmente, o presidente da Ucrânia se encontra em uma posição delicada, sua credibilidade abalada e suas forças armadas à beira do colapso. Sem vitórias tangíveis para apresentar, ele é forçado a confrontar a realidade de uma guerra que não pode mais sustentar. Do outro lado, Putin observa com tranquilidade
neutralidade, ciente de que a dinâmica geopolítica já favorece sua estratégia. A reunião de alto nível marcada para o dia 15 de maio, em Istambul, será o primeiro contato direto entre os líderes desde que Kiev abandonou o diálogo com Moscou em 2022. Não há mais espaço para retórica inflamável ou manobras políticas. Agora, o único objetivo de Zelensky é evitar o colapso completo de seu país. A ofensiva russa, com o avanço implacável sobre o leste ucraniano, já dilacerou as defesas de Kiev, deixando o exército ucraniano sem capacidade de resistência efetiva. A imposição de Trump não foi um simples conselho, mas uma ordem clara. Com um tom firme e objetivo, o presidente dos Estados Unidos cortou as ilusões diplomáticas da Europa, expondo a vulnerabilidade de um apoio europeu que até então parecia garantido, mas agora está desmoronando diante da realidade do conflito. Sob essa pressão, Zelensky anunciou sua disposição para dialogar com Putin na Turquia. Embora tentasse manter uma postura de liderança, seu discurso ecoava mais como o de alguém sem alternativas do que de um comandante confiante. Enquanto isso, Moscou se preparava com frieza, ciente de que a reabertura das negociações seria uma grande vitória estratégica. Putin, em um discurso transmitido em horário nobre, reafirmou sua disposição em negociar sem condições, apresentando novamente as propostas que Kiev rejeitou no passado. A posição russa permanece inalterada. O reconhecimento das regiões anexadas, a neutralidade permanente da Ucrânia e uma desmilitarização gradual. Não há novidades, apenas a reafirmação de termos que Kiev havia ignorado no auge de sua confiança militar. Agora, sem apoio externo significativo, com as forças em retirada e os territórios perdendo rapidamente, Zelensky se vê forçado a retornar ao ponto de partida. Nos últimos meses, a situação militar ucraniana se deteriorou rapidamente. De acordo com informações do Ministério da Defesa da Rússia, mais de 500 blindados e 200 sistemas de artilharia ucranianos foram destruídos nas últimas semanas. O envio de armamentos ocidentais diminuiu substancialmente e os Estados Unidos, diante de crescente pressão interna, congelaram pacotes de ajuda. A União Europeia, por sua vez, não conseguiu preencher o vazio deixado pela falta de apoio e as promessas feitas a Kiev se desintegraram. Há uma semana, líderes da França, Alemanha e Polônia visitaram Kiev, tentando pressionar Moscou a aceitar uma trégua de 30 dias. A resposta russa foi ríspida. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, deixou claro que não haveria cessar-fogo sem uma aceitação do reconhecimento das causas do conflito. A retirada completa da OTAN de territórios pós-soviéticos continua sendo uma exigência irrenunciável. Putin, porém, nunca abandonou a via diplomática. Desde 2022, o Kremlin indicou estar aberto ao diálogo, mas com uma condição: Kiev precisaria aceitar a realidade. A Rússia não busca apenas uma pausa temporária, mas uma solução definitiva para a crise. Com o cerco internacional se fechando, Zelensky foi gradualmente suavizando sua postura intransigente. O governo turco, por meio do presidente Recep Erdogan, ofereceu-se como mediador. Após conversas com Putin, Istambul, tradicionalmente considerada a ponte entre Oriente e Ocidente, voltou a ser o epicentro da diplomacia internacional. Porém, a atmosfera em torno dessa reunião está longe de ser otimista. A Ucrânia chega à mesa de negociações sem propostas concretas, sem poder militar para barganhar e com aliados que, antes entusiastas, agora adotam um tom muito mais cauteloso. A imprensa europeia começa a questionar a liderança de Zelensky, especialmente diante dos escândalos relacionados ao uso de fundos internacionais e o fracasso das ofensivas militares. O mito de uma pequena nação resistindo a uma superpotência começa a desmoronar. Os bilhões investidos na guerra já não são mais defendidos como justificáveis, e Moscou explora o vácuo deixado por essas falhas. Enquanto isso, a diplomacia russa ressurgiu com renovado vigor, reafirmando o compromisso de Moscou em garantir uma paz que preserve sua segurança e interesses estratégicos. A guerra, que já ultrapassou o terceiro ano, criou uma realidade em que Moscou se posiciona cada vez mais forte. A Rússia mantém o controle firme sobre 4 regiões cruciais da Ucrânia, incluindo Donetsk e Luhansk, além da anexação da Crimeia. A perda territorial da Ucrânia não se limita a essas áreas, mas se estende por mais de 100 mil quilômetros quadrados desde 2014, um golpe profundo para a soberania do país. Embora a Rússia tenha enfrentado pesadas sanções econômicas desde o início do conflito, sua economia se adaptou e
continua resistindo. Moscou, ao contrário de Kiev, conseguiu manter seu fluxo de recursos, principalmente devido à sua forte base energética, e reforçou sua posição no cenário internacional, navegando pelas tensões geopolíticas com habilidade. A Rússia, inclusive, conseguiu fortalecer suas relações com potências globais fora do Ocidente, como a China, Índia e Irã, consolidando alianças estratégicas e comerciais que asseguram uma rede de apoio vital. Por outro lado, a Ucrânia, com o apoio inicial da comunidade internacional, viu suas forças militares se enfraquecerem. Grande parte de seus armamentos fornecidos pelo Ocidente foi destruída ou capturada pelos avanços russos. Em resposta a essa perda, Kiev tenta renegociar novos suprimentos de armas em Bruxelas, com o apoio da União Europeia, mas o panorama geopolítico muda a cada dia. Enquanto isso, a Rússia segue expandindo sua influência, especialmente no sul global, onde os laços com países como China e Irã se fortalecem, com Moscou oferecendo mais cooperação energética e comercial, em troca de apoio político, especialmente em fóruns internacionais. A crescente divisão entre os países ocidentais, com a Europa pressionada pelas sanções e os impactos econômicos do conflito, abre espaço para que a Rússia se projete como um player essencial no cenário global. Dentro desse contexto, a figura de Donald Trump surge como um fator-chave, impactando diretamente as narrativas diplomáticas europeias. Ao intervir publicamente, Trump desafiou a postura moralista da administração Biden e foi enfático ao afirmar que os Estados Unidos não estavam mais dispostos a sustentar um conflito que, na visão dele, prejudicava diretamente os interesses econômicos do país. Seu pragmatismo em relação ao conflito, em contraste com a retórica europeia de valores e direitos humanos, deu a Trump uma relevância renovada na configuração da segurança internacional. Para o presidente, o objetivo não era garantir a vitória da Ucrânia, mas pôr fim a um conflito que já estava drenando recursos dos Estados Unidos sem qualquer resultado claro. Sua postura de realismo geopolítico fortaleceu sua imagem como uma figura que não se intimida diante das complicações diplomáticas. Enquanto isso, Volodymyr Zelensky, que antes era visto como o rosto da resistência ucraniana e um líder que galvanizou o apoio internacional, agora enfrenta uma nova realidade. Sua imagem, antes de comandante firme e carismático, é cada vez mais marcada pela pressão e pelo isolamento. Em vez de ser o protagonista que todos esperavam, ele se vê cada vez mais como espectador de um processo que escapa ao seu controle. A Ucrânia, que havia feito uma resistência feroz e conquistado a simpatia mundial, agora está sendo forçada a aceitar uma mesa de negociações não por escolha, mas por uma necessidade desesperada de evitar o colapso total. A perda de território e o enfraquecimento do apoio internacional colocam Zelensky em uma posição extremamente vulnerável. Por outro lado, Putin mantém uma postura implacável. Ao contrário de Zelensky, que tenta recuperar um pouco de prestígio, o líder russo se apresenta como uma figura inabalável, ciente de que o jogo já está em suas mãos. Ele aceitou a proposta de um encontro em Istambul, mas fez isso em seus próprios termos, ciente de que sua posição de força o coloca em um ponto de vantagem nas negociações. Para Putin, o encontro não é uma chance de reconciliação, mas mais um passo para afirmar sua vitória estratégica e consolidar sua posição no cenário internacional. A reunião de Istambul, marcada para o dia 15 de maio, será lembrada não como um recomeço, mas como o ponto final de um conflito que já se arrasta por anos, com as expectativas de uma solução sendo reduzidas a um reconhecimento pragmático de que os esforços ucranianos falharam. O fim da guerra, que parecia distante, agora parece inevitável. A luta pela independência da Ucrânia e sua resistência ao avanço russo resultaram em uma guerra devastadora que não só alterou o curso de sua história, mas também redefiniu o equilíbrio geopolítico global. Em um cenário onde a Rússia se consolidou, a Ucrânia, exausta e sem alternativa, se prepara para aceitar uma paz que foi imposta mais pela realidade do campo de batalha do que por qualquer esperança de vitória. A diplomacia russa, com seu pragmatismo calculado, emerge como o vencedor de um conflito que, ao fim, não se tratou apenas de territórios ou de vitórias militares, mas da capacidade de resistir às pressões internacionais e garantir os próprios interesses estratégicos.
As consequências para aqueles que optaram por trair sua pátria começaram a se materializar de maneira implacável. Uma grande operação, liderada pelo Serviço Federal de Segurança da Rússia, FSB, resultou no desmantelamento de uma rede de sabotagem e espionagem altamente organizada, com vínculos diretos com o governo ucraniano. Esta célula clandestina, que operava dentro do território russo, foi uma tentativa da Ucrânia de desestabilizar Moscou a partir de dentro, mas o plano desmoronou após a captura de mais de 50 indivíduos nas primeiras etapas das investigações. Essas prisões abalaram as estruturas políticas e sociais da Rússia, mostrando a vulnerabilidade interna do país. Os investigados estavam utilizando plataformas de comunicação digital criptografada e canais de mensagens seguros para planejar e coordenar ações de sabotagem, espalhar propaganda anti-russa e realizar ataques em diversas regiões da Rússia. Os documentos encontrados nos dispositivos apreendidos indicaram que a rede operava com grande precisão, fornecendo instruções detalhadas sobre como fabricar explosivos, realizar atos de sabotagem e atacar tanto alvos civis quanto militares. Muitos dos envolvidos estavam em contato constante com operativos da inteligência ucraniana, que ofereciam orientações sobre a execução de operações destrutivas dentro da Rússia. Logo após as primeiras prisões, uma nova onda de operações de grande escala foi lançada. Em diferentes pontos da Rússia, mais de 300 indivíduos foram detidos, sendo acusados de colaborar com grupos de sabotagem. Muitos desses suspeitos estavam em posse de materiais de propaganda estrangeira e estavam envolvidos na preparação de novos ataques contra o governo russo. A operação de captura se estendeu por 81 regiões da Federação Russa, com os detidos enfrentando acusações graves, como incitação à violência, conspiração para assassinar figuras públicas e a organização de atentados contra instalações militares cruciais. No decorrer de 2025, mais de 100 pessoas foram presas sob acusação de colaboração com forças estrangeiras. Entre elas estavam homens, mulheres e até jovens recrutados para servir como agentes de sabotagem. Dentro desse grupo, 6 indivíduos estavam diretamente envolvidos em planos para atacar escolas e outras instituições públicas em Moscou e Tyumen, além de atentados planejados nas cidades de Kemerovo, Rostov-do-Don e Chorsk. Esse aumento nos casos de infiltração e sabotagem é interpretado por analistas como uma tentativa desesperada do regime de Kiev para causar danos à Rússia, à medida que sua estrutura interna se enfraquece. Mesmo com a vantagem militar de Moscou nas frentes de batalha, a Rússia continua a enfrentar ameaças invisíveis, orquestradas por traidores e colaboradores que tentam desestabilizar o governo de dentro. Um dos eventos mais significativos dessa guerra interna foi o assassinato do general Yaroslav Moskalik, que foi alvo de um atentado com carro-bomba em Moscou no dia 25 de abril. Alguns meses antes, Armen Sardian, veterano de batalhas no leste ucraniano, também foi morto após uma explosão em um hospital na capital russa. De acordo com o FSB, os responsáveis por esses ataques serviram como intermediários para a inteligência ucraniana, desempenhando um papel vital na execução desses atentados. Desde janeiro de 2025, o FSB neutralizou mais de 30 operações clandestinas, muitas das quais atribuídas a colaboradores, motivados por interesses financeiros ou alinhamento ideológico com os objetivos do Ocidente. A legislação russa impõe severas consequências para a colaboração com serviços de inteligência estrangeiro, refletindo a gravidade com que o país trata a segurança nacional. O artigo 275 do Código Penal russo define claramente como alta traição qualquer forma de espionagem, fornecimento de informações confidenciais ou apoio a entidades estrangeiras que possam comprometer a integridade do Estado. Essa legislação abrange não só indivíduos envolvidos em atividades de espionagem, mas também aqueles que facilitam a ação de governos ou organizações externas, com o objetivo de enfraquecer a Rússia. As penas para tais crimes são extremamente rigorosas. Os acusados podem enfrentar entre 12 e 20 anos de prisão, além de multas pesadas, que podem superar os 500 mil rublos, valor equivalente a até 3 anos de salário, dependendo da posição do infrator. Nos casos mais graves,
2019, em que se comprove envolvimento em ações de sabotagem e atentados com explosivos, a pena pode ultrapassar 25 anos em regime severo. Para funcionários públicos, a pena é ainda mais dura. Além da prisão, eles podem perder seus cargos, ter seus bens confiscados e, em casos extremos, até perderem sua cidadania russa, uma medida que reforça o caráter exemplar da punição. O sistema legal russo, em casos de alta traição, é projetado para desencorajar qualquer tentativa de subversão interna, com uma resposta rápida e eficaz que visa eliminar as ameaças à segurança nacional. Relatórios de inteligência e investigações conduzidas pelo FSB revelaram que alguns dos indivíduos detidos estavam ligados a uma organização clandestina que opera dentro da Rússia, composta por russos dissidentes e desertores. Esses indivíduos se opõem ao governo de Moscou e, desde o início do conflito com a Ucrânia, em 2022, passaram a atuar ao lado das forças ucranianas. Esse grupo paramilitar, que tem recebido o apoio de países ocidentais, foi fundamental para a realização de várias incursões em território russo, incluindo nas regiões de Belgorod e Kursk, que fazem fronteira com a Ucrânia. Essa colaboração com forças ucranianas e da OTAN é vista como uma tentativa deliberada de desestabilizar o regime de Vladimir Putin. A unidade paramilitar, formada principalmente por ex-militares, desertores e dissidentes ideológicos, foi habilidosamente organizada para agir em coordenação com as forças ucranianas. Esses indivíduos foram recrutados e treinados, não apenas em técnicas militares convencionais, mas também em táticas de guerra psicológica, desinformação e sabotagem. O treinamento que receberam incluiu, além do combate físico, habilidades avançadas em cyberataques e na utilização de tecnologia para a disseminação de propaganda e controle de narrativas. Esses grupos operavam com recursos significativos, incluindo apoio logístico fornecido por fontes externas, principalmente de países ocidentais, e inteligência estratégica que facilitava incursões profundas no território russo. A atuação dessa rede de sabotagem foi marcada por uma série de ataques sofisticados, caracterizados por táticas de guerra híbrida. Estes ataques não eram limitados a confrontos militares diretos, mas incluíam operações furtivas, como sabotagem de infraestrutura crítica, disseminação de desinformação e até ações terroristas coordenadas. A utilização de plataformas digitais, como o Telegram e outras redes sociais criptografadas, desempenhou um papel crucial na execução desses ataques, permitindo para grupos coordenar ações de forma eficaz, sem deixar rastros evidentes para as autoridades russas. O objetivo era claro: semear o caos dentro da Rússia, desestabilizando não só as estruturas do governo, mas também enfraquecendo o moral da população, sem que houvesse uma identificação clara de quem eram os responsáveis pelas ações. Além disso, os ataques não se limitavam a objetivos militares, mas também eram direcionados a alvos civis estratégicos, visando criar um clima de medo e insegurança. Escolas, centros de transporte e até pequenas comunidades em áreas periféricas foram alvo de ataques sistemáticos, com o intuito de minar a confiança dos cidadãos no governo central. A criação de uma rede interna de apoio à resistência foi uma parte essencial dessa estratégia, com a mobilização de cidadãos russos, descontentes e simpatizantes do movimento ucraniano. Esses apoiadores estavam prontos para fornecer informações vitais, esconder os membros da unidade paramilitar e até financiar algumas das operações de sabotagem. Moscou, por sua vez, viu esse tipo de atividade como um reflexo das tensões internas criadas e exacerbadas pelo conflito com a Ucrânia. O medo de que a instabilidade dentro do país pudesse se espalhar, especialmente em tempos de desgaste prolongado da guerra, tornou-se uma das maiores preocupações do governo russo. A ameaça representada por essas células clandestinas foi um alerta de que, além do combate militar nas linhas de frente, a Rússia enfrentava um inimigo invisível dentro de suas próprias fronteiras. Em resposta a essa crescente ameaça interna, as autoridades russas conduziram uma série de operações de grande escala para desmantelar essa rede. Mais de 300 indivíduos foram detidos e as prisões ocorreram em diversas regiões do país, de áreas urbanas densas até as regiões mais remotas. A apreensão de grandes quantidades de materiais de propaganda, equipamentos para fabricação de explosivo e outros recursos logísticos que foram usados para planejar ataques foi um dos resultados mais notáveis das investigações. Esses materiais foram encontrados em locais
locais diferentes, desde esconderijos em cidades pequenas até armazéns escondidos em zonas industriais afastadas, o que demonstrava a amplitude da operação e a preparação meticulosa dos sabotadores. A operação de desmantelamento foi vista por Moscou não apenas como uma vitória tática, mas como uma necessidade estratégica para restaurar a estabilidade interna. Com isso, o governo russo enviou uma mensagem clara e contundente: qualquer um que se envolvesse em atividades subversivas ou colaborasse com forças estrangeiras contra a segurança nacional enfrentaria as consequências severas da lei. A ação contra os traidores foi implacável e o recado foi enfático: não haveria impunidade para aqueles que tentassem subverter o Estado russo, independentemente de onde estivessem ou das táticas que utilizassem para se esconder. A busca implacável por aqueles que sustentam o conflito na Ucrânia tomou uma nova forma, sem fazer distinção entre classes sociais, influências políticas ou riquezas acumuladas. Figuras da elite financeira ucraniana, que antes se sentiam protegidas pela sua posição de poder, agora se veem alvos de uma perseguição silenciosa, que cresce em intensidade à medida que o tempo passa. O clima de apreensão que antes se limitava às zonas de guerra em Donetsk e Luhansk, agora se estendeu até as ruas de Kiev e os centros financeiros da capital ucraniana. A insegurança invadiu até os gabinetes do governo, afetando os oligarcas e banqueiros que controlam grande parte da economia do país. A base de poder da Ucrânia está à beira de um colapso. As forças de inteligência russas, que inicialmente se limitavam a alertas indiretos e estratégias de pressão, agora tomaram ações mais agressivas e diretas. A partir de operações no território ucraniano e além, a Rússia intensificou suas atividades contra aqueles que, sem aparecer publicamente, financiam e alimentam o conflito, manipulando os bastidores da política ucraniana. Seus bens, contas bancárias e até mesmo familiares que residem na União Europeia e outros países estão sob vigilância constante. O cerco a esses indivíduos se estreita, evidenciando o impacto da guerra nas esferas políticas e econômicas do país. A operação russa ganhou uma nova fase estratégica com o ataque à única fábrica de fibra óptica dedicada à produção de componentes para drones em Saransk, uma cidade industrial na região de Kimbolok, no leste da Ucrânia. Este ataque, que não se limitou a ser uma simples operação militar, representou o início de uma ofensiva mais ampla, agora voltada para desestabilizar não só as forças armadas ucranianas, mas também as infraestruturas econômicas e humanas que sustentam o governo de Kiev. Ao atingir um ponto crítico da cadeia de suprimentos, como a fábrica que produzia partes essenciais para drones, a Rússia enviou uma mensagem clara de que suas ações não se limitam ao campo de batalha. O campo de combate, que antes se restringia ao território da Ucrânia, agora se estende por toda a Europa Oriental, especialmente nas regiões de fronteira com a Rússia. A ofensiva russa se tornou mais focada e estratégica, com alvos específicos entre as elites políticas e financeiras da Ucrânia. Moscou, sem mais hesitação, segue adiante com sua agenda militar e política, pressionando as lideranças ucranianas de maneira mais direta. Especialistas militares observam que, embora as táticas russas não representem uma novidade em termos de abordagem, a magnitude e a agressividade com que estão sendo implementadas tornam essa operação algo sem precedentes. Essa estratégia não é meramente uma continuação de tentativas anteriores, mas uma campanha coordenada de múltiplas frentes, abrangendo operações militares, cibernéticas e econômicas, com o objetivo claro de desestabilizar a Ucrânia em suas camadas mais profundas. As forças russas não se limitam a confrontar as forças armadas ucranianas em campo, mas estão atacando ativamente os pilares que sustentam a estabilidade política e social do país, incluindo a infraestrutura econômica, as redes financeiras e os centros de poder que operam nos bastidores. O ataque à estrutura financeira da Ucrânia, em particular, tem se intensificado com ações específicas para enfraquecer o regime de Volodymyr Zelensky. Essa ofensiva não é apenas física, mas também digital e econômica. Redes de apoio financeiro, ativos externos e até sistemas bancários internacionais estão sendo cuidadosamente monitorados e atingidos, visando desestabilizar a economia ucraniana e, por consequência, seu governo. Isso torna a situação ainda mais complexa, pois a Ucrânia não enfrenta apenas uma guerra convencional, mas um ataque multifacetado
mercado, onde os aspectos mais sutis do poder estatal estão sendo desmantelados por dentro. No círculo íntimo de Zelensky, a sensação de vulnerabilidade cresce. O presidente e seus conselheiros mais próximos estão cientes de que a Ucrânia não está apenas enfrentando uma invasão militar direta das forças russas, eles estão sendo desafiados em uma batalha multifacetada, onde a resistência militar está entrelaçada com um ataque direto à sua capacidade de governar e às suas fontes de financiamento. A pressão aumenta à medida que a guerra não se limita a bombardeios ou ocupação de território, mas se expande para uma guerra silenciosa nas esferas econômicas e políticas, onde as frentes de batalha muitas vezes não são visíveis, mas são igualmente destrutivas. Um exemplo emblemático dessa ofensiva indireta foi o ataque à fábrica de Saransk, localizada na região industrial de Kimbolok, um centro estratégico para a produção de cabos de fibra óptica, essenciais para os drones FPV, First Person View, utilizados nas frentes de combate. A fábrica, como um elo vital na cadeia de fornecimento das Forças Armadas ucranianas, era responsável por fornecer componentes críticos para a tecnologia militar usada diretamente nas linhas de frente de Donbass e outras regiões de intensa atividade. Embora o governo russo tenha se abstido de confirmar oficialmente a autoria do ataque, fontes internas indicam que o impacto foi tão devastador que a produção foi interrompida por um período considerável, comprometendo a eficácia operacional dos drones e outros sistemas de vigilância em tempo real. O incêndio subsequente à explosão na fábrica não só destruiu equipamentos de alta tecnologia, mas também serviu como um símbolo do foco da ofensiva russa: atacar as fontes que mantêm a capacidade militar ucraniana, minando sua autonomia e resistência. Esse ataque foi rapidamente seguido por ações de retaliação, evidenciando a importância estratégica de cada golpe dado nas infraestruturas. Críticas: a retaliação da Rússia não foi apenas uma resposta militar, mas uma declaração de que Moscou estava disposta a continuar ampliando a sua ofensiva, movendo-se além das zonas de combate tradicionais e buscando enfraquecer a resistência ucraniana de maneiras mais sutis, mas igualmente eficazes. Em resposta para ataques, os militares ucranianos se viram forçados a implementar medidas ainda mais rigorosas para proteger suas infraestruturas sensíveis, essenciais não só para a defesa militar, mas também para o sustento da vida cotidiana nas regiões afetadas pela guerra. O foco foi no reforço das fábricas e depósitos de armamentos, bem como na proteção das redes de comunicação e transporte, que são vitais para a mobilização das forças armadas e a manutenção da logística militar. A busca por alternativas para garantir a continuidade da produção de equipamentos e o fornecimento de materiais, como munições e peças para drones e veículos blindados, se tornou uma prioridade estratégica. Essa necessidade urgente levou à adaptação de fábricas e até ao uso de infraestrutura alternativa, como instalações industriais que não estavam originalmente preparadas para a produção de itens militares, mas que agora foram convertidas para esse fim. Entretanto, o aumento da pressão interna sobre o governo de Volodymyr Zelensky se tornou evidente. Não apenas os militares, mas também a sociedade ucraniana e seus aliados internacionais passaram a cobrar respostas rápidas e eficazes. Dentro da Ucrânia, setores da sociedade civil, como sindicatos, empresários e grupos de apoio, começaram a exigir que o governo tomasse medidas drásticas para contornar a crise econômica que estava se intensificando. O impacto da guerra na economia ucraniana já era considerável, mas agora, com o ataque a instalações essenciais como a fábrica de Saransk e outras infraestruturas vitais, a ameaça de um colapso financeiro se aproximava rapidamente. O sistema bancário do país foi diretamente afetado pela instabilidade, com grandes perdas em ativos e uma crescente desconfiança nos mercados financeiros. No cenário internacional, aliados ocidentais como os Estados Unidos e a União Europeia começaram a intensificar as suas pressões sobre Zelensky para que o governo implementasse reformas econômicas rápidas, ao mesmo tempo que se mantivesse firme na resistência militar. No entanto, essas exigências aumentaram o dilema interno do presidente, que se viu forçado a equilibrar a necessidade de manter a unidade nacional e o apoio internacional, ao mesmo tempo em que lidava com os efeitos devastadores da guerra em sua própria base econômica. Zelensky foi confrontado com a difícil tarefa de gerenciar a guerra no campo de batalha enquanto tentava implementar soluções para uma economia que estava se desfazendo rapidamente. O impacto do ataque à fábrica de Saransk foi muito mais do que a destruição de uma instalação
relação vital. Ele se tornou um símbolo de uma guerra que já não se limita a confrontos em território físico, mas que se expandiu para esferas mais complexas, como a econômica, a tecnológica e a política. Este incidente demonstrou a crescente sofisticação das táticas russas, que agora não se concentram apenas em destruição física, mas também em atacar os alicerces financeiros que sustentam o regime de Zelensky. Ao direcionar seus ataques a centros industriais e infraestruturas tecnológicas, a Rússia buscou minar a autonomia da Ucrânia, enfraquecendo sua capacidade de continuar a lutar de forma eficaz a longo prazo. O dano não foi apenas militar, mas estratégico, colocando a Ucrânia em uma posição vulnerável, onde sua resistência estava sendo corroída em múltiplos níveis. Esse ataque também evidenciou a natureza multifacetada do conflito moderno, onde as frentes de batalha não são mais apenas campos de guerra tradicionais, mas se estendem a uma guerra econômica, cibernética e de informações. A Rússia, ao focar em atacar setores cruciais como a produção de componentes militares, as cadeias de suprimento e as infraestruturas financeiras, não apenas desafia a capacidade militar da Ucrânia, mas também mina as bases do governo de Kiev, colocando sua liderança sob uma pressão imensa. As repercussões dessa estratégia vão além da destruição física, pois afetam diretamente a confiança interna e externa na capacidade de Zelensky e de sua equipe para administrar o país, ao mesmo tempo em que tornam mais difícil a mobilização internacional de apoio.